Senhoras e senhores, sejam bem-vindos para mais um Bíblia na Mesa nessa sexta-feira, que é o meu aniversário. Isso aí, parabéns para você. Hoje, completando meus 40 anos, e amanhã a festa, dia 23 de agosto de 1984. Eu estava nascendo aqui em Curitiba, no Hospital Maternidade Nossa Senhora de Fátima. E eu estou muito empolgado porque amanhã teremos uma grande festa recebendo amigos de vários lugares do nosso Brasil. E com certeza é um marco na minha vida, na minha história. E é uma honra poder sempre fazer parte dos teus dias. Então escreve aí pra gente de onde você está ouvindo, o que mais te impactou, define no final esse devocional com uma palavra-chave, uma palavra que define esse episódio nessa manhã de sexta-feira, dia 23 de agosto. Eu estou aqui sempre às terças e sextas, no Bíblia na Mesa, seu devocional diário, seu devocional semanal, sem filtro, sem agrotóxicos, um evangelho que ele é puro, um evangelho que não precisa de defesa, mas que está dependendo de proclamadores. E eu estou aqui junto com a obra Quick Wins, isso mesmo, anunciando o nosso livro, essa obra aqui que é um compêndio de 32 autores, né? Um mastermind onde os melhores estão em um só lugar. E eu estou muito feliz porque no dia 30 nós estamos fazendo o nosso lançamento do Quick Wins ali na Oscar Freire, em São Paulo. Então você que é de São Paulo, você é meu convidado, dia 30, sexta-feira, final desse mês. Eu estarei ali junto com o Alessandro, com o André, com o Ciro, com o Fábio, com a Mariana, com o Miguel, com o Gui Zanoni, Daniela Taminato, o Armando, o André Giroldo, o André Lupe, Bruna, tantos outros autores aqui. E aqui a gente escreveu um livro, olha a grossura desse livro, que fala sobre aprendizados para colocar em ação e alcançar resultados imediatos. Pessoas do mercado de trabalho, professores, treinadores, consultores, pastores como eu. Nós colocamos aqui 32 artigos daquilo que a gente, aos 40 anos, entendeu que seria uma das maiores lições de vida. Então, é um livro, inclusive, que eu recomendo como livro devocional, né? 32 autores, 32 capítulos. Você tem aqui 32 dias, onde você pode ler um capítulo por dia e transformar conhecimento em resultados agora. Por isso o tema desse livro é Quick Wins, vitórias imediatas. Eu falei aqui sobre 7 esferas que constituem um patrimônio de verdade, né? Às vezes você fica lutando para construir um patrimônio ali que cabe dentro do inventário, quando na verdade um patrimônio de verdade está muito além do inventário. Muito bem. Nós tivemos uma semana extraordinária. Estamos muito bem, estamos decolando, estou muito feliz com tudo que Deus está fazendo e você faz parte disso. Então, nessa manhã eu quero já preparar teu coração para você receber a palavra que é imutável, que é indestrutível, que é incorruptível, que é uma semente eterna. Onde encontra um coração, ela frutifica, transforma tudo para melhor. Eu creio sim que Deus está levantando homens e mulheres ao redor do globo, no mundo inteiro, que estão manifestando revelações nunca antes pregadas, ouvidas, cantadas. Eu creio em um tempo de aceleração, eu creio em um tempo onde a revelação ela está se tornando cada vez mais comum, né? Porque nos últimos dias da história, Deus ele vai entregar todo o resto da revelação bíblica que já começou 2.000 anos atrás, 4.000 anos atrás. E com certeza eu e você, nós somos parte essencial daquilo que Deus está fazendo na Terra. Esses dias eu me dei conta que bem pouca gente no mundo vive a vida como nós vivemos. Um evangelho radical, não fanático, mas muito radical. Inclusive os crentes, né? Paulo ele falou, procura ser entre o padrão entre os fiéis, porque entre os fiéis existem os que são padrão e os que seguem o padrão. E eu fico pensando a maneira como há 40 anos eu tenho vivido minha vida e tantos outros amigos que têm uma integridade que nunca fiz curva. E eu fiquei pensando, será que 1% das 8 bilhões de pessoas no mundo vivem como nós vivemos para Jesus? Porque existem milhões que vivem com Jesus,
mas não são bilhões e milhões que vivem para Jesus. Talvez são milhares de pessoas que vivem para Jesus, a serviço de Jesus. E eu me dei conta que em todas as gerações, Deus ele fez coisas extraordinárias na terra e ele precisou usar alguém. E ele encontrava sempre alguém. Remanescentes de Deus ao longo de toda a história sempre existiram. E Deus trouxe ao meu coração e eu me dei conta que se existe alguém que Deus vai usar nesse tempo, é eu e as outras milhares de pessoas que vivem para Jesus radicalmente. Então, entenda que Deus vai usar 1% dos homens fiéis, das mulheres fiéis, para abençoar os outros 99% de seres humanos que estão vivos sobre a terra. Então se prepare, porque você é a bola da vez. Todas as gerações tiveram a chance de mudar o mundo e com certeza está chegando e chegou a nossa vez. Então desça da arquibancada, entra no campo e comece a fazer gols para o reino de Deus. Comece a viver uma vida radicalmente para Jesus. Amém? Nessa manhã, então eu quero convidar você a vir comigo nessa devocional Bíblia na Mesa, dia 23 de agosto de 2024. Com vocês, Caldites. Muito bem, então o texto áureo desta manhã vem de Tiago 1, capítulo 1, versículo 14 e versículo 15. O texto lhe diz assim: a tentação vem dos nossos próprios desejos que nos seduzem e nos arrastam. A tentação vem dos nossos próprios desejos que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão a luz ao pecado. Esses desejos dão a luz ao pecado. E quando o pecado se desenvolve plenamente, ele gera a morte. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado pela tua palavra, que ela é viva, que ela é eficaz, que ela transforma, que ela liberta, que ela reconcilia, que ela constrói, que ela dá sentido. Tua palavra, Senhor, que corrige, tua palavra que inspira, exorta, tua palavra que eleva, a tua palavra, Senhor, que nos humilha, a tua palavra, Senhor, que nos fortalece, tua palavra que nos anima, que nos alegra, tua palavra que nos sacia. Obrigado por essa palavra nessa manhã. E aonde a minha voz chega agora, Espírito Santo, eu declaro ouvidos abertos, a visão completamente expandida para a tua palavra. Que o coração se aquiete e se acalme. E que haja libertação e liberdade nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. O tema dessa manhã é úteros de pecado. Úteros de pecado. Esse texto está dizendo o desejo dá luz ao pecado. Em outra versão diz, porque a vossa cobiça é que dá luz ao pecado. Esse dar luz é, ele está parindo, ele está birth, ele está dando vida ao pecado. E o tema nessa manhã é úteros de pecado. Anos atrás, eu preguei uma mensagem muito ousada, mas muito inspirada no Senhor, onde eu comecei a proclamar aos quatro cantos do nosso país que nós não somos pecadores. Uma igreja muito inocente contratou um outdoor na sua cidade, colocou uma maçã mordida e escreveu: você não é um pecador. Teve tanta... foi tão impactante isso, que um grupo de pastores da própria cidade tentou locar uma placa, o outdoor do lado, tentando dar uma réplica, recriminando essa afirmação: você não é um pecador. E qual não foi a nossa surpresa? Que o dono daquele outdoor sabotou esse grupo de pastores, falou: não, eu acredito mais naquilo ali do que naquilo que vocês estão tentando publicar no meu outdoor. Não lembro nem se era crente, pelo que eu entendo ele não era nem crente, mas esse não crente entendeu mais rápido uma revelação poderosa do que os pastores, que são os líderes da indústria da religião. Isso deu muito o que falar, foi muito pano para manga, por muito tempo foi um item em discussão.
E passado algum tempo, um pastor muito renomado do Brasil eu recebi pessoas na nossa igreja e elas falavam assim, pastor fulano, a comunidade tal lá de Curitiba não está recomendando que os membros da igreja não visitem a igreja do cinema. E passou mais um tempo, veio outra família e falou a mesma coisa, outra família, até que passados 5 famílias, eu encontrei esse pastor num congresso, numa conferência. Quando ele desceu do palco, eu enquadrei ele no canto e falei, pastor, conta pra mim que no século XXI não é possível que um cara brilhante igual você tem coragem ainda de proibir um membro, né, um frequentador da sua igreja, de ir ou deixar de ir para algum lugar. Não é possível que você tenha recomendado isso. E qual foi a surpresa desse pastor? Ele falou, não, calma aí, calma, não foi, eu não falei nada, como assim? Eu falei, não, os membros da sua igreja, aqui de Curitiba, estão chegando lá na igreja no cinema e falando que o presbitério da comunidade está recomendando que nenhum dos membros visite essa igreja. E aí 3 dias depois, o pastor, líder de jovem dele, me procura, me liga e fala, e aí pastorzão, tudo bem? Podemos tomar um café? Eu achei estranho. E aí qual não foi minha surpresa? Que esse pastor, líder de jovem, que hoje não está mais na própria igreja, ele veio num café e falou, me perdoe, fui eu que falei que os membros não eram para visitar a igreja. E aí naquela eventualidade eu falei, mas por que você fez isso? Qual foi a tua motivação? Ele falou, não, veja bem, que a gente entende diferente a nossa perspectiva de pecado. Daí eu perguntei para ele, mas qual pecado? Hamartia? Hamartano? Hamartema? Ou Hamartolos? Aí ele me olhou assustado e falou, não sei. Mas você sabe, né, Cal? A gente nunca vai concordar nisso e é isso aí. E a gente se despediu e hoje ele abriu uma igreja, eu estou em outra igreja e na relação a gente não faz parte da mesma igreja, né? Na teoria, né, empírica, a gente é parte da mesma igreja, do corpo de Cristo, blá blá blá, mas é um irmão que definitivamente ele dividiu comigo e ele deixou bem claro que era isso mesmo. E aí é intrigante isso, porque nós estamos falando de um pastor, um líder, um participante de podcasts do Brasil, um cara que é bem relacionado, um cara que gosta desse universo gospel, né, onde existem as concessões, onde o amigo é fulano do ciclano e você prega aqui na minha igreja e eu vou trazer o profeta tal lá e a gente, né, é o troca-troca gospel, que é uma vergonha, né, com todo respeito. Mas esse camarada, esse pastor, ele não entendeu um elemento básico do evangelho. E é isso que eu quero trazer nessa manhã, uma clareza sobre a sua relação com o pecado. Quando nós afirmamos que nós somos pecadores, nós estamos modelando a nossa mente a enxergar a si mesmo naquilo que Deus nunca criou a gente para ser. A Bíblia diz que assim como o homem se imagina na sua alma, assim ele se torna, assim ele é. Nós somos e correspondemos com aquilo que nós vemos de nós mesmos. Por isso alguém um dia falou que a indústria médica, a medicina criou os doentes, a matemática os ingratos e a igreja criou os pecadores. Cada vez que nós afirmamos que você é um pecador, nós estamos multiplicando a indústria de pecadores que existe no mundo. Deus nunca criou o homem e a mulher e o chamou de pecador. E aí é interessante que nós conseguimos conceber um mundo sem pecado antes de Adão pecar. Adão e Eva, eles estavam no paraíso. Naquele paraíso tinha uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Logo, o bem e o mal estavam no mesmo jardim. Mas Adão, estando na presença do mal, não reconhecia o mal. E foi nesse momento que Deus ele fala assim, Adão, como sobre todas as árvores, mas daquela árvore específica, do conhecimento do bem e do mal, não toque. Até então, Adão vivia com a ausência da consciência do pecado. E ele toca nessa árvore, come do fruto, e qual não foi a consequência dele? Que ele conheceu o mal. E eu e você, nós não fomos criados para nos relacionar com o mal, muito menos conhecer o mal. Só que note que o mal já coexistia com o homem.
Mas o homem não enxergava o mal, o homem não sabia, não tinha consciência desse mal. Aí Adão cai, a criação cai, aí vem Jesus, Jesus morre, o Cordeiro, agora ele faz a expiação dos pecados. E aí o texto de João é interessante porque João foi, entre os nascidos de mulher, o maior ser humano até então. E aí João ele veio preparando um caminho. E que caminho era esse? Era o caminho onde o sangue de Jesus ia tirar o pecado do mundo. E aí ele diz aqui em João 1,29, no dia seguinte viu João Jesus, que vinha para ele. E quando ele vê Jesus, ele diz, vejam, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a partir daqui eu comecei a pregar que pecado não existe mais. E até hoje eu sou duramente criticado, maldito e mal-vindo em muitos lugares porque eu continuo crendo que o pecado não existe. Assim como Adão, antes de pecar, vivia num mundo sem pecado, assim hoje eu e você, depois de Jesus morrer e o Cordeiro de Deus tirar o pecado do mundo, nós vivemos num mundo sem pecado. Como assim? Muito simples. O cordeiro, o sangue de animais, a Bíblia diz que no Antigo Testamento, na Velha Aliança, o sangue de animais ele cobria os pecados. Logo, o mundo inteiro pecava e aí as pessoas traziam os seus sacrifícios para o sacerdote sacrificava em favor do sacrifício para perdão dos pecados. Só que a Bíblia diz, e ela é enfática, dizendo assim, esses que ano após ano repetiam, o sangue de animais cobria os pecados, mas não removia os pecados. E aí a gente vai para um texto lá de Hebreus 10 que diz assim, então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. O primeiro era o quê? É que o sangue de animais cobria os pecados. E agora estabelece o segundo, que é o sangue de Jesus que remove os pecados. E ele diz, nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ah, então não é ano após ano. Não, é uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca, jamais podem remover os pecados. Note, ele está dizendo, o sangue do sacrifício do sacerdote nunca, jamais podem remover pecados. Versículo 12 de Hebreus 10. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, pelos pecados. Esse pecados aqui é o pecado hamartia, que é, no grego, a árvore do pecado, a origem de todo o pecado. Ele diz, em um único sacrifício pelo hamartia. Ele assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Por quê? Com uma única oferta. Ele aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. É eu e você. Para sempre incluiu toda a humanidade. Chegou até nós. E disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. 2 pontos. Porém no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Isso é lá de Deuteronômio, da antiga aliança. Só que no 17 ele diz, mas acrescenta, isso não estava lá atrás. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. De nenhum modo. Os nossos pecados e as nossas iniquidades foram jogados num lugar de esquecimento, onde Deus não tem mais esse registro na sua própria lembrança. Ele diz, eu decidi que eu não me lembrarei mais. Ora, onde há remissão desses, já não há mais oferta pelo pecado. Porque o sangue de Jesus nos redimiu, o sangue do Cordeiro, chamado Cristo, removeu os pecados de uma vez para sempre,
Hoje nós não temos mais relação com o hamartia. Calma, mas e o pecado que eu faço? O pecado que você faz é o mesmo pecado que Eva fez. O mundo não tem pecado. Ele teve pecado desde que Adão pecou até Deus ele dar os 10 mandamentos. A Bíblia diz que de Adão até Moisés reinou a morte pelo pecado. Para conter a morte pelo pecado, ele deu 10 mandamentos. Só que notem, por que porta o pecado entrou no mundo? Por Eva. Por que porta o pecado saiu do mundo? Por Jesus. E hoje, Tiago 1,14 está dizendo, por que porta que é possível nós fazermos o pecado entrar de novo no mundo? Pelos maus desejos. Vocês dão luz ao pecado. Esse texto ele tem a palavra-chave, vocês dão luz ao pecado. Vocês fazem o pecado nascer de novo. Onde não existe pecado, vocês introduzem novamente o pecado no mundo. Hoje nós precisamos carregar a certeza. E aí eu termino falando de Romanos, capítulo 5, versículo 12, que com certeza é um dos textos mais importantes da Escritura, Romanos 5,12. Olha essa boa notícia para essa manhã do dia do meu aniversário. O texto ele diz, Romanos 5,12 diz assim: ora, se assim por um só homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Até o regime da lei. Se havia, não há mais. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que haveria de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Todavia, não é assim. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas pela justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, da mesma maneira, proporcionalmente igual, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação que dá a vida. Porque pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, pela obediência de um só, muitos se tornarão justos. E essa é a boa notícia dessa manhã. Você não é mais um pecador. Você só é um pecador se você crê que você é. Mas se você entender que pecar não torna você um pecador, assim como fazer um bolo não faz de você um confeiteiro, cozinhar no almoço não faz de você um cozinheiro, entenda que o humanismo define você pelo que você faz. Deus nunca definiu você pelo que você faz. Deus define você pelo que Ele disse que você é. Por isso você não é um pecador, embora você ainda peque. Calma, que pecado é esse que eu faço? Esse é o pecado hamartano. Não é o hamartia. Hamartia, o pecado hamartia era uma potestade, foi um principado e um potestade que foi liberado quando Adão conheceu o mal. E a partir desse mal, penes ponus poneros, a palavra mal significa penes ponus poneros. Esse mal passou a reinar pela morte. E a morte matava o inocente, a morte matava quem não tinha culpa. E aí vem Jesus, primeiro Deus envia 10 mandamentos, e ele fala, se você atentamente ouvir esses mandamentos, e a Bíblia diz que esses mandamentos, os 10 mandamentos, nos serviam de aio contra a morte, para nos levar até o conhecimento de Cristo.
de Moisés até Jesus, nós fomos guardados pelo mandamento. Mas veio Jesus e cumpriu o mandamento e nos resgatou debaixo da lei, para que vivêssemos uma vida abundante, uma vida que recebe a vida de Deus em nós. Por isso nós recebemos o poder para sermos feitos filhos de Deus, somente depois da obra de Cristo. Antes da obra de Cristo era impossível alguém receber o poder para nascer de Deus. Por isso sim, que era outra configuração, por isso sim o pecado tinha poder sobre nós, por isso sim as pessoas eram pecadoras, mas hoje nós não somos pecadoras porque nós pecamos. Nós somos santos, embora nós também pecamos. Entenda que hamartia é a natureza do pecado. Hamartano é o ato pecaminoso. Hamartena é o erro, que não necessariamente é um pecado. Entenda que todo pecado é um erro, mas existem erros que não são pecado. No processo de aprendizagem, a gente aprende à medida que a gente erra. E errar é legítimo no processo de aprendizagem. E aqui que as pessoas ficam bravas, porque eu falo que Jesus provavelmente errou muito, mas nunca pecou. Jesus errou muito, porque ele provavelmente aprendeu a andar, aprendeu a comer, aprendeu. E no meio do processo de aprendizado, como todo ser humano natural, nós erramos. E nem todo erro é pecado. Mas todo pecado é um erro, né? Então a gente precisa ter essa distinção, porque senão a gente define a nossa identidade pelo que a gente faz. E como fazer algo bom não torna ninguém bom. Entenda que fazer algo muito mal nunca vai tornar você muito mal. Nós somos a bondade e a maldade da fonte que nós nascemos de. Se você nasce do mal, você é mal, não porque você fez algo mal, mas porque você nasceu de algo mal. Assim como se você nasceu de algo bom, você é bom porque você nasceu de algo bom, não porque você fez algo bom. Então, a Bíblia diz, pela graça sois salvos mediante a fé, não de obras, para que ninguém se glorie. E olha que interessante. Obras podem salvar alguém? Esse texto está dizendo que não. Que fazer boas obras não muda o teu status de salvação, porque a salvação é um dom divino. Só que se eu fizer boas obras não me salva, quem inventou que eu praticar más obras me condena? A condenação e a salvação, elas são a justificação da obra de Cristo que nós recebemos ou resistimos. Então saiba que a justiça de Deus, ela está disponível a mim e a você através da obra de Cristo. Por isso quem recebe, quem crê na obra de Cristo, recebe essa salvação. E quem não crê, não vai para lugar nenhum, já está lá. A Bíblia diz que quem não crê já está condenado. Então a boa notícia nessa manhã é que você não é um pecador, você é um justo, você é um santo. Deus te fez assim através da obra de Cristo. Foi tudo mérito, favor e graça da obra redentora de Jesus. Então nunca mais deixe alguém te definir pelo que você faz, nem de bom, nem de ruim. Nós somos o que Deus diz que nós somos. Se você fizer coisas grandiosas, Deus não muda 1% a opinião sobre você. Assim, se você fizer coisas tenebrosas, Deus não vai mudar 1% sobre o que Ele já disse sobre você. A questão é se nós vivemos e desfrutamos à medida do que Deus disse sobre nós, ou se nós vivemos aquém daquilo que Deus disse sobre nós. Não seja um útero de pecado. Não dê luz ao pecado. A única maneira do pecado voltar a existir no mundo é se eu e você, pelos nossos maus desejos, nós damos luz ao pecado. Você tem poder criativo, inclusive, para criar de volta um pecado que o próprio sacrifício de Cristo tirou do mundo. Entenda, um dia o Nani Azevedo estava numa conferência do sul do Brasil, na Assembleia de Deus, e ele falou assim, tem um pastor lá no Paraná que ele é mal amado, é isso, é aquilo, e ele está falando que o pecado, que o sacrifício de Jesus tirou o cordeiro do mundo. Tirou nada, mano. Tirou só de quem crê. De quem não crê, o pecado está lá. E eu olhei aquele vídeo e falei, como é que pode um cara que
foi criado para cantar, tentar pregar e falar tanta bobagem. O Cordeiro de Deus não tirou o pecado do mundo só para os que creem, só para os crentes. Ele tirou o pecado do mundo para toda a humanidade. Fica aqui o meu registro e eu volto a repetir. Você não é um pecador. Você não é o que você faz, mas você é o que Deus diz que você é. Creia nisso e perceba o quanto a tua vida ela será grandemente transformada. Amém? Receba essa palavra, tenha uma ótima sexta-feira. Que o seu final de semana seja tão extraordinário quanto o meu. Estou com 40 anos, pronto para as próximas 2 décadas e eu sei que Deus tem coisas extraordinárias trazendo em nossa direção. Você faz parte disso. Aonde você me escuta no Brasil? Dentro de um Uber, dentro de um metrô, dentro de uma guarita, dentro de um ônibus, né? Talvez trabalhando, estudando. Saiba que a sua vida é importante para Deus. Continue frutificando onde você está. Creia numa coisa, estamos numa era de revolução. Deus está fazendo coisas extraordinárias, você não pode ficar a par disso. Amém? Se inscreva no canal, ative as notificações, envie essa devocional para pessoas que com certeza podem sair de uma prisão daquilo que foram ensinados equivocadamente. Assim como eu saí, eu estou me referindo a uma experiência pessoal daquilo que me libertou. E o meu sonho é ver uma geração livre, entendendo que nós somos justificados mediante a obra de Cristo. Deus abençoe vocês, porque se não pecar salva alguém, Jesus morreu em vão. A sua salvação não vem de você pecar ou não pecar, sua salvação vem de você receber ou não a obra consumada de Cristo. Deus abençoe vocês, um grande abraço e até terça-feira que vem.